Pronto. Boa noite para todo mundo. Hoje é 17 de setembro de 2024. Nós estamos aqui na terceira live da disciplina 7 do curso de especialização da Escola Outra. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Autorizem a gravação, por gentileza. Muito obrigado. Boa noite, professor Flávio. Ô, Luciano, como vai, meu filho? Bem. Gente, como é bom ver vocês aqui e depois conhecer vocês pessoalmente é melhor ainda, viu? Ganhei um abraço muito bom desse Luciano, que é uma pessoa especial. Eu que fiquei feliz de encontrar o senhor pessoalmente, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Thaís, tudo bem? Mas o Luciano, a esposa do Luciano também faz o curso, viu? Só que ela Quem é a esposa do Luciano? Entreguei, Luciano. Ixi. E agora? Assim, não só ela faz o curso, como a escola dela, que é o Carlos Vilela, Está no projeto. Está no projeto, mas ela acabou de sair do Carlos Vilela. Ah, tá. E ela vai entrar um pouquinho mais tarde, porque ela está em trânsito agora. Tá bom. Sem problema. Estou vendo a hora, estou me lembrando aqui, vocês se lembram, gente? 19 horas, hora do Brasil. Como é que era o nome que o cara falava lá daquele lá, aquele mesmo. Não lembrava da música mais. Nossa. Eu não gosto muito do nome da música porque é do time adversário, entendeu? Então. Essa é boa. Oi, Vânia, boa noite. Alessandra. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Esse negócio de time é só para eu me divertir, viu? Boa noite. Boa noite. Bem, Zilda. Lá no meu departamento tem 3 grupos, na verdade 4. Tem os corintianos roxos, tem os palmeirenses roxos, tem os são paulinos mais ou menos roxos e tem o meu grupo, que é o que se diverte com a cara dos outros. Porque cada hora tem um time para chorar e tem um time para sorrir na reunião. Então eu fico só na arquibancada. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Não consegui saber quem que falou, apareceu e eu não deu tempo de eu ver. É a Rosenilda. Rosenilda, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Tudo bem? Bem, vocês? Tudo jóia. Oi, boa noite, professor. Boa noite, agora tá me perdi, não vi quem falou comigo. É a Carla. Oi, Carla, tudo bom? Mas eu acho que hoje eu tô com o MEF Taquara. Você tá com o Boa e-mail da noite a escola, né? todos. Tudo bem, filho? A Daiane, eu estou vendo agora. Tudo bom, Daiane? Boa noite a todos. Boa noite. A Mariel, a Valdenice. Tem uma tarja aqui na frente. Luciane, boa noite. Anice, eu vi que entrou também, mas não estou enxergando ela. Ela aí. Boa noite, dona Anice. Oi, professor, boa noite. Tudo bem? Gente, vai entrando, escrevendo lá, autorizo a gravação. Oi, Cláudia, boa noite. Tudo bom?
Cláudia, eu mandei uma mensagem para você pelo WhatsApp, para a gente ir alinhando umas coisas aí, depois você vê lá, tá? A professora Carol já está na sala, tá? Carol, onde ela está? Não estou enxergando ela, não. Ixi. Boa noite, Carol. Não estou vendo você, mas segundo o Roberto. Tem hora que eu não enxergo com óculos, tem hora que eu enxergo sem. Já são 19h05. Gente, vamos começar. Ela caiu, viu, professor? Acho que Oi? Ela entrou, eu autorizei a entrada dela, mas acho que ela deve ter caído, tá? Porque ela não está dando. Então vamos aguardar um pouquinho para ela voltar. Isso. Nossa, agora deu calor aqui. Ela voltou agora. Carol? Oi, Flávio. Oi, pessoal. Oi, Desculpa boa o noite. atraso. Não, Demorei tudo para me certo. organizar aqui. Fica Perdão. tranquilo. A gente tem algum aviso, Roberto? Agora que eu me lembrei de te perguntar. Acho que não, né? Acho que não, né? Então vamos passar direto para a Carol, gente. Vamos lá, Carol. A peteca está com você. Tá bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos lá para a última aula, propriamente, né? Assim que eu vou expor e algum conteúdo assim, né, mais teórico. Na semana que vem é a nossa aula de encerramento e vai ser um pouco diferente. O tema da aula passada era arte e emancipação, né? A gente leu Ação Cultural, né, juntos, do Paulo Freire, deu uma olhada nesse texto. E o tema dessa semana é escritas de si. E a gente vai focar nesse assunto, né, da autobiografia, da vida pessoal misturada com a vida profissional, né, da subjetividade do ser misturada com a nossa subjetividade, né, como do fazer, né, da nossa atuação como educadores, e é para esse assunto que a gente vai olhar hoje, tá? Juntos. Então, vamos lá. Eu, sem muitas delongas, vou compartilhar minha tela com vocês. Antes da gente entrar no texto propriamente, eu queria mostrar para vocês um videozinho muito legal, porque lembra que eu falei na aula passada que eu lembrei de um vídeo, mas não dava tempo de passar? E ele é mais assim, uma ideia para trabalhar a criatividade das crianças, de um artista francês, tá? E eu vou colocar para vocês verem. Vamos lá, peraí. Vou compartilhar minha tela, pessoal. E ele é mais assim, um bônus, tá? Não tem muito a ver com o nosso tema. É que tem professoras de arte aí, né? E acho que não só para elas, mas para todo mundo que se interessa por trabalhar alguma coisa criativa com os alunos, não tem muito repertório, é legal, assim.
Então, ó, ainda sobre a semana 2, né? Arte e Emancipação. Colocar o vídeo. O nome do artista. Ele é sem som porque está sem som. Tá sem som, gente? Não, não é, não. Espera aí, então. Eu vou compartilhar só a guia, ver se... Espera aí. Ver se resolve, né? Vou compartilhar só essa. Acho que assim vai. Vamos lá. The Monster Game. Vocês estão ouvindo agora, só para eu saber? Sim. Ok. Good. Dice. For the eyes. 5. Olha não. 1, 2, 3, 4, 5. For the nose. Ready? 3 noses. 3 nez. 1, 2, 3. Then for the mouse. Ready? 2. 1, 2. Good. And now for the ears. Ready? 2. 5 ears. 5 ears. Wow, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And now we are going to draw the arm. Baha. Ready? 5 arms. Wow. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. And now we are going to draw the legs. Ready? 6. Wow. 6 legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now for the hair. 1, 2, little. 3, 4, like that. 5, 6, a lot. 1, 2, 3, 2, a little hair. And you've got your monster.
Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Era isso, gente. Eu lembrei, né, desse vídeo na aula passada, nem lembro porquê, a gente estava conversando de alguma coisa, lembrei dele, aí quis compartilhar com vocês, tá? Compartilharam comigo num curso uma vez, a gente vai passando para frente, né? Bom, vamos lá, então, seguir a pauta. Eu vou direto para o texto da Bell Hooks, tá? Ele é um texto bem curtinho, e a Bell Hooks, ela está partindo, né, primeiro da biografia dela, né, é por isso que esse texto, né, como a gente vai tratar desse tema, Escritas de Si, a oficina que a gente vai fazer é baseada nisso, né, então eu trouxe o texto dela porque a introdução do texto é a biografia, né, ela falando um pouco da vida dela, e são vários ensaios nesse livro em que ela está abordando a trajetória dela, enfim, tá? E aí quis trazer para compartilhar com vocês, ela é uma inspiração para mim, né? E, enfim, né, como docente acadêmica, enfim, toda a trajetória dela me inspira muito. O nome do vídeo, Marley, eu vou passar aqui, tá? The Monster Game, do Hervé Tullet. Vou colocar aí no chat, tá? Aqui, ó. O Carol, o Luciano está com a mão levantada, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Fala, Luciano. Oi, Carol. A Duda quer falar. Oi, Duda. Fala de novo. Você gostou do vídeo? Sim, eu vou fazer. Você vai fazer? Sim. Fala aí depois que ela fizer, eu vou compartilhar. Isso, fala para ele compartilhar que ele tem que mandar lição para mim até semana que vem. Aí ele já manda junto, tá bom? Que a gente vai ver o que você fez depois. Combinado. E aí, na semana que vem, você assiste de novo, que você vai ver sua arte aí no vídeo que nós vamos mostrar. Tá bom? Então, combinado. Bom, então vou compartilhar com vocês, pessoal, a tela, tá? Do texto da Bell Hooks. Vou aumentar, né, que vocês sempre me pedem. Tá bom assim? Tá dando para ler aí, pessoal? Acho que sim, Carol. Então, tá. Dessa vez, gente, eu não separei trechos, tá? Eu vou só ler o início aqui dessa introdução, para vocês entenderem, né, essa atmosfera autobiográfica, né, dessa autora, que é uma autora estadunidense, né, que trabalha com a pauta antirracista, principalmente, né, com a pauta feminista também, e ela pega um conceito do Paulo Freire, né, da educação libertadora, e ela aborda como educação engajada, tá? É assim que ela vai chamar, não sei se pela questão da tradução, né, para o inglês, e ela vai trabalhando em cima do conceito do Paulo Freire, tá? Para desenvolver toda a reflexão dela. Então, vamos lá. Vou começar pela introdução aqui, tá? Durante algumas semanas, antes de o departamento de inglês do Oberlin College decidir me efetivar como professora,
Oberlin College é uma faculdade, né, em Oberlin, em Ohio, lá nos Estados Unidos. Fui assombrada pelo sonho de fugir, de desaparecer, até mesmo de morrer. O sonho não era uma reação ao medo de eu não conseguir a estabilidade no cargo. Era uma reação à realidade de que eu ia conseguir a estabilidade. Eu tinha medo de ficar presa na academia para sempre. Em vez de ficar eufórica quando fui efetivada, caí numa depressão profunda que me pôs a vida em risco. Visto que todos ao meu redor achavam que eu devia me sentir aliviada, contente, orgulhosa, senti-me culpada por meus verdadeiros sentimentos e não consegui partilhá-los com ninguém. O ciclo de aulas me levou à ensolarada Califórnia e ao mundo New Age da casa da minha irmã, em Laguna Beach, onde pude esfriar a cabeça por um mês. Quando partilhei meus sentimentos com minha irmã, ela é terapeuta, ela me garantiu que eles não eram nem um pouco impróprios. Disse, você nunca quis ser professora. Desde quando éramos pequenas, tudo que você sempre quis foi escrever. Ela tinha razão. Então, ser escritora era o que a Bell Hooks queria, tá? Desde criança. Todos sempre partiram do pressuposto de que eu seria professora. No Sul, na época do apartheid, as meninas negras de classe trabalhadora tinham 3 opções de carreira. Podíamos casar, podíamos trabalhar como empregadas e podíamos nos tornar professoras de escola. E visto que, de acordo com o pensamento sexista da época, os homens, na verdade, não gostavam de mulheres inteligentes, partia-se do pressuposto de que quaisquer sinais de inteligência selavam o destino da pessoa. Desde o ensino fundamental, eu estava destinada a me tornar professora. Mas o sonho de me tornar escritora sempre esteve presente dentro de mim. Desde a infância, eu acreditava que iria lecionar e escrever. O escrever seria o trabalho sério e o lecionar o emprego não tão sério de que eu precisava para ganhar a vida. O escrever, conforme pensava então, era uma questão de anseio particular e glória pessoal, enquanto lecionar era um serviço, uma forma de retribuir a comunidade. Para os negros, o lecionar, o educar, era fundamentalmente político, pois tinha raízes na luta antirracista. Com efeito, foi nas escolas de ensino fundamental, frequentadas somente por negros, que eu tive a experiência do aprendizado como revolução. Aí ela vai seguir a introdução, não vou seguir mais, tá? Falando que depois ela foi para a escola dos brancos, e aí esse aprendizado como revolução se tornou, né, a educação bancária, ele experimentou, viveu essa experiência, enfim, né? Ela vai falar em outros termos, mas é isso que ela vai colocar, tá? E aí, gente, essa mulher, né, que começa essa introdução falando que não queria ser professora, mas foi levada a isso, né, e teve uma experiência ruim na academia, né, muita rigidez, o formato acadêmico, né, ela relata. A gente vai ver, então, no último capítulo que eu passei, né, para ler, que era a leitura de hoje, como que isso se desdobra, né? Ela vai contar uma experiência e é aquilo que eu falei para vocês, né? Para a gente olhar para essa narrativa de si dela, né? Que ela está falando aí em primeira pessoa, o texto todo, né? Contando da experiência dela. Êxtase, ensinar e aprender sem limites. É o último capítulo desse livro, tá? No esplêndido dia de verão, nossa, quanto D, né? Num esplêndido dia de verão, no Maine, eu caí do alto de uma colina e quebrei o pulso. Quando estava sentada no chão, sentindo a dor mais intensa que eu jamais experimentara, uma imagem passou como um relâmpago pela minha mente. Era a imagem de mim mesma, ainda menina, caindo do alto de outra colina. Tanto num caso como no outro, minha queda teve relação com o ato de eu me desafiar a ir além dos meus limites. Na infância, eram os limites do medo. Na idade adulta, os do cansaço, o que chamo de cansado até os ossos.
Eu tinha ido à School Reagan para dar uma aula no curso de verão de artes. A School Reagan, gente, é uma escola que fica no Maine, lá nos Estados Unidos, é uma escola de artes, tá? Acho que tem escultura e artes plásticas, não tenho certeza, mas é uma escola de artes. Vários alunos não brancos tinham me contado que seus trabalhos raramente eram criticados por acadêmicos e artistas de cor. Embora eu estivesse me sentindo cansada e doente, queria dar força ao trabalho deles e reconhecer suas necessidades. Por isso, acordei bem cedo para subir a colina e visitar os ateliês deles. School Reagan já tinha sido uma fazenda produtiva. Os antigos celeiros tinham sido convertidos em ateliês. O ateliê do qual saí, depois de ter intensa discussão com vários jovens artistas negros de ambos os sexos, dava para um pasto. Sentada aos pés da colina, morrendo de dor, vi uma tremenda decepção no rosto da artista negra à porta de cujo ateliê eu estava me encaminhando. Quando ela veio me ajudar, demonstrou preocupação, mas o sentimento que eu detectei era completamente diferente. Na verdade, ela precisava conversar sobre seu trabalho com alguém em quem pudesse confiar, alguém cujo intelecto e cuja visão fosse capaz de respeitar, alguém que não abordasse suas obras com preconceitos racistas, sexistas ou classistas. Esse alguém não precisava ser eu, poderia ser qualquer professor. Quando penso na minha vida de estudante, lembro-me vivamente dos rostos, gestos e hábitos de todos os professores e professoras que me orientaram, que me ofereceram a oportunidade de sentir alegria no aprendizado, que fizeram da sala de aula um espaço de pensamento crítico, que transformaram o intercâmbio de informações e ideias numa espécie de êxtase. Há pouco tempo, trabalhei num programa da rede de televisão CBS sobre o feminismo norte-americano. Pediram a mim e a outras negras presentes que disséssemos o que, na nossa opinião, ajuda a habilitar o feminismo e o movimento feminista. Respondi que, para mim, o pensamento crítico era um elemento primordial que permitia a possibilidade da mudança. Então, para ela, né, na base do movimento feminista, não é o feminino, nem nada, é o pensamento crítico, né, como elemento de possibilidade de mudança. Partilhei apaixonadamente minha crença de que, independentemente de classe, raça, gênero ou posição social, sem a capacidade de pensar criticamente sobre nosso ser e nossa vida, ninguém seria capaz de progredir, mudar, crescer. Em nossa sociedade tão fundamentalmente anti-intelectual, o pensamento crítico não é encorajado. A pedagogia engajada foi essencial para o meu desenvolvimento como intelectual, como professora, pois a essência dessa abordagem ao aprendizado é o pensamento crítico. Um estado de abertura radical existe em qualquer situação de aprendizado em que os alunos e os professores comemoram sua capacidade de pensar criticamente, de se dedicar à praxis pedagógica. O compromisso profundo com a pedagogia engajada é cansativo para o espírito. Depois de 20 anos lecionando, comecei a precisar passar um tempo afastada da sala de aula. De algum modo, o fato de ter ensinado em diferentes instituições sempre me impediu de gozar a maravilhosa licença remunerada do ano sabático, que é uma das recompensas materiais da vida acadêmica. É importante, né, gente? Ela está falando do lugar de professora universitária, né? Enfim, aí lá é o ano sabático, né, que se tira. Esse fator, associado ao compromisso com o ensino, significa que, mesmo quando assumo um cargo de meio período, eu dou aula em outro lugar em vez de tirar férias do ensino. Faço isso porque sinto nos estudantes uma necessidade desesperadora, o medo de que ninguém se importe de verdade com seu aprendizado ou seu desenvolvimento intelectual. Meu compromisso com a pedagogia engajada é uma expressão de ativismo político.
pelo fato de nossas instituições educacionais investirem tanto no sistema de educação bancária, os professores são mais recompensados quando o seu ensino não vai contra a corrente. A opção por nadar contra a corrente, por desafiar o status quo, muitas vezes tem consequências negativas. E é por isso, entre outras coisas, que essa opção não é politicamente neutra. Nas faculdades e universidades, o ensino geralmente é a menos valorizada de nossas muitas ocupações profissionais. Né? A pesquisa, outras coisas vêm primeiro. Entristece-me o fato de muitos colegas suspeitarem daqueles professores com quem os alunos gostam de estudar. E existe a tendência a solapar o compromisso dos pedagogos engajados com o ensino, afirmando-se que o que fazemos não é tão rigorosamente acadêmico quanto deveria ser. Idealmente, a educação é um lugar onde a necessidade de diversos métodos e estilos de ensino é valorizada, estimulada e vista como essencial para o aprendizado. De vez em quando, os alunos se sentem preocupados quando uma turma se afasta do sistema de educação bancária. Lembro-os de que podem passar o resto da vida em turmas que refletem as normas convencionais. É claro que tem a esperança de que um número maior de professores procure se engajar. Uma das recompensas da pedagogia engajada é que os alunos buscam fazer cursos com aqueles entre nós que se comprometeram entusiasticamente com a educação como prática da liberdade. Por outro lado, também é verdade que frequentemente nós trabalhamos demais, nossas classes são muito cheias. Durante anos, senti inveja daqueles professores que ensinam de modo mais convencional, pois, em geral, eles dão aula para turmas menores. No decorrer de toda a minha carreira docente, minhas turmas foram grandes demais e, por isso, não foram tão eficazes quanto poderiam ser. Com o tempo, comecei a perceber que a pressão que os departamentos exercem sobre os professores populares para que aceitem turmas maiores também era um modo de minar a pedagogia engajada. Se a classe se torna cheia a ponto de ser impossível saber de cor o nome dos alunos, de ter um relacionamento de boa qualidade com cada um deles, o esforço pela construção de uma comunidade de aprendizado fracassa. Ao longo da minha carreira docente, sempre considerei útil me encontrar pessoalmente com os alunos das minhas turmas, mesmo que por breve tempo. Em vez de passar horas e horas sentada no escritório, esperando que este ou aquele aluno queira conversar, ou que surja um problema, prefiro marcar almoços com os alunos. Às vezes a turma inteira traz o almoço e ficamos conversando num espaço que não seja a sala de aula habitual. Em Oberlin, por exemplo, às vezes a classe inteira vai para a African Heritage House, Casa do Patrimônio Africano, e almoça tanto para conhecer um lugar diferente do campus, quanto para nos reunirmos num lugar que não seja a sala. Muitos professores continuam refratários a envolver-se com quaisquer práticas pedagógicas que enfatizem a participação conjunta de professor e alunos, pois é preciso empenhar mais tempo e esforço para fazer esse tipo de trabalho. Mas a verdade é que a pedagogia engajada, em alguma de suas versões, é o único tipo de ensino que realmente gera entusiasmo na sala de aula, que habilita os alunos e os professores a sentir a alegria de aprender. Lembrei-me disso no trajeto até o pronto-socorro do hospital, depois que levei um tombo naquela colina. Tive uma conversa tão intensa a respeito de ideias com os 2 estudantes que me levaram ao hospital, que acabei esquecendo a dor. É essa paixão pelas ideias, pelo pensamento crítico e pelo intercâmbio dialógico que quero celebrar na sala de aula e partilhar com os alunos. Falar sobre pedagogia, pensar criticamente sobre ela, não é o tipo de trabalho intelectual que a maioria das pessoas considera legal e maneiro. A crítica cultural e a teoria feminista são as áreas de trabalho que tanto as alunas quanto as colegas em geral consideram interessantes.
A maioria não tende a ver a discussão pedagógica como um aspecto central do nosso trabalho acadêmico e do nosso crescimento intelectual. Tampouco a ver a prática docente como uma disciplina que promove e enriquece nossa atividade acadêmica. Mas foi o intercâmbio recíproco entre pensar, escrever e partilhar ideias como intelectual e professora que criou todo o conhecimento presente nas minhas obras. Minha devoção a esse intercâmbio me mantém dando aula no ambiente acadêmico, apesar das dificuldades. Quando li pela primeira vez o livro Strangers in Paradise, Academics from the Working Class, né, Estranhos no Paraíso, acadêmicos do trabalho em sala de aula, né, do trabalho pedagógico, me surpreendi com a intensa amargura expressa nas narrativas individuais. Essa amargura não me era completamente desconhecida. Compreendi o que Jane Ellen Wilson queria dizer quando declarou: todo o processo de aquisição da educação superior foi para mim um processo de perda de fé. Senti essa amargura de modo mais pungente em relação aos colegas de academia. Ela nasceu da sensação de que muitos entre eles traíram voluntariamente a promessa de camaradagem intelectual e abertura radical, que, segundo creio, é a alma e o coração do aprendizado. Quando fui além desses sentimentos e concentrei minha atenção na sala de aula, o único lugar da academia onde eu podia ter alguma influência, os sentimentos arrefeceram. Apaixonei-me mais pelo compromisso com a arte de ensinar. A pedagogia engajada não só me impele a ser constantemente criativa na sala de aula, como também sanciona o envolvimento com alunos fora desse contexto. Acompanho os alunos à medida que eles progridem em sua vida fora da nossa experiência de aula. De várias maneiras, continuo a ensiná-los e eles, inversamente, se tornam mais capazes de me ensinar. A lição importante que aprendemos juntos, a lição que nos permite caminhar juntos dentro e além da sala de aula, é a do engajamento mútuo. Não posso dizer de maneira alguma que não tenho a menor ideia de como os alunos reagem à minha pedagogia. Pelo contrário, eles constantemente me fazem comentários. Quando ensino, encorajo-os a criticar, avaliar e fazer sugestões e intervenções à medida que avançamos. As avaliações feitas no fim do curso quase nunca nos ajudam a aperfeiçoar as experiências de aprendizado que partilhamos. Quando os alunos se veem mutuamente responsáveis pelo desenvolvimento de uma comunidade de aprendizado, oferecem contribuições construtivas. Os alunos nem sempre gostam de estudar comigo. Muitas vezes sentem que meus cursos os desafiam de maneira profundamente perturbadora. Isso me preocupou muito no começo da minha carreira de professora, pois eu queria ser apreciada e admirada. Mas o tempo e a experiência me fizeram compreender que as recompensas da pedagogia engajada nem sempre surgem durante o curso. Por sorte, tive muitos alunos que se dispuseram a manter contato e partilhar o impacto que nosso trabalho conjunto teve sobre suas vidas. Nesses casos, o trabalho que faço como professora é sempre reafirmado, não só pelos elogios que os alunos me fazem, como também por suas escolhas de carreira e hábitos de ser. Quando uma aluna me diz que pensou muito antes de decidir se dedicar ao direito empresarial, entrou em tal e tal escritório de advocacia e depois, no último minuto, começou a repensar se era essa mesma a sua vocação, dizendo que sua decisão foi influenciada pelos cursos que fez comigo, me lembro do poder que temos como professores e da nossa terrível responsabilidade. O compromisso com a pedagogia engajada leva em seu bojo a disposição a ser responsável, não a fingir que os professores não têm poder para mudar a direção da vida de seus alunos. Comecei esta coletânea de ensaios confessando que não queria ser professora. Depois de 20 anos de docência, posso confessar que muitos de meus momentos mais alegres ocorreram dentro da sala de aula.
a qual, mais que a maioria das experiências da vida, me aproxima do êxtase. Num número recente da Tricycle, uma revista budista, Pema Chodron fala de como os professores atuam como modelos para os alunos, descrevendo aqueles que mais tocaram seu espírito. Meus modelos eram as pessoas que estavam fora da mente convencional, isso a Pema Chodron falando, né? E eram realmente capazes de parar minha mente, abri-la por completo e libertá-la, mesmo que por um simples momento do modo convencional e habitual de ver as coisas. Se você está realmente se preparando para perder o pé, se preparando para a realidade da existência humana, então está vivendo no fio da navalha e precisa se acostumar com o fato de que as coisas sempre mudam. Elas não são fixas, não duram, e você nunca sabe o que vai acontecer. Meus professores sempre me empurraram no abismo. Lendo essa passagem, senti uma profunda identificação, pois em todas as áreas da minha vida busquei professores que me desafiassem e me conduzissem para além daquilo que eu mesma escolheria, e que nesse desafio e por meio dele, criassem para mim um espaço de abertura radical onde sou realmente livre para escolher, capaz de aprender e crescer sem limites. A academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da mente e do coração que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é a educação como prática da liberdade. E aqui termina. Eu li numa tacada só, gente, porque não quis ficar comentando muito, né? Queria que fosse a voz dela, né? Através da minha. Então, eu segui aí numa cadência, fui direto, né? O texto era curtinho mesmo para hoje. E esses últimos trechos, né? Essa coisa do professor, né, engajado, né, da pedagogia engajada e desse espaço, né, de horizontalidade, né, que ela tem com os alunos, de almoçar junto, de viver, né, ter contato fora da sala de aula, né, de ter essa proximidade humana mesmo, né, com os alunos, e não hierárquica, né, é muito interessante. E eu espero, né, que aqui, como ela está falando, citando a Pema Chodron, né, que dos modelos, né, serem aqueles que colocam a gente para se questionar, né, os professores, né, eu espero que com muito carinho, muito afeto que a gente vê que ela tem, né, nessa prática docente dela, né, a mensagem dela tenha chegado aí até vocês, tá? Eu quis trazer ela para essa aula para a gente pensar as escritas de si, né, e se inspirar aí na trajetória da Bell Hooks. Alguém quer falar alguma coisa, gente, antes da gente seguir, depois da leitura? Pode falar, Andréia. Os meus alunos são pequenos, mas acho que foi uns 2 anos atrás, eu peguei uma aluna que a mãe estudou comigo. Eu dei aula para a mãe dessa criança. Aí, no primeiro dia de aula, ela falou: professora, você lembra de mim? Eu falei: olha, bem, seu rosto não me é estranho, mas a gente passa por tanta criança, né? Eu sou mãe da Josi. Eu falei assim: a senhora deu aula para mim.
Falei, nossa, eu acho que eu estou novinha ainda, né? Aí ela falou, a senhora está bem conservada mesmo. Eu falei, obrigada. Ela falou assim, olha, quando eu coloquei ela aqui e vi que era a senhora, eu falei, nossa, que beleza. Eu adorei essa professora quando a senhora me deu aula, e eu acho que a minha filha também vai gostar da senhora. Nossa, mas isso daí me deu sabe, eu fui até lá em cima e voltei. Mas, olha, é gratificante mesmo. A gente, é que nem você, é adulto, né? Então, pode comer, pode sair com os seus alunos, mas a gente é os catatauzinhos. Então, a gente só tem que dar e receber. Aliás, a gente recebe mais do que dá, porque eles vêm com cada mimozinho, assim, uma florzinha que pega da rua, um bilhetinho, aí, professora, tem um bilhetinho para a senhora, você entendeu? É gostoso, sabe? Eu tenho vários, quando eu mexo nas minhas coisas, eu encontro vários bilhetinhos. Eu adoro essas coisas. Era isso que eu queria falar. Eu tenho muito bilhetinho também, André, e eu não consegui jogar fora. Não consigo. Eu ganhei muitos no ano passado, principalmente, foi meu primeiro ano, né, trabalhando na rede, assim, depois de sair da universidade, né, ter terminado o doutorado, e foi meu primeiro ano, era uma comunidade muito difícil, assim, mas a gente criou um vínculo, né, cria e até hoje, assim, né, alguns que já tinham celular, passei meu número, mandam mensagem, e mesmo eu não estando mais lá na escola, é muito gostoso receber, né? Muito bom. Alguém mais quer falar, gente? Pode falar, Thalita. Eu ouvi muito na faculdade, né? Durante os 3 anos, 4 anos de faculdade. Ai, você não pode se apegar às crianças. Eu me perguntava, gente, me explica como? Não se apega às crianças. Como assim? Eu queria entender, né? Como não se apegar a gente que trabalha na educação infantil, no caso, e até quem trabalha no ensino fundamental. Quem trabalha em área com pessoas, com humanas, não tem como não se apegar, né? É assim, eu achava. Hoje eu vejo que é meio errado essa frase. A gente não pode se envolver, que é diferente de se apegar. Mas não tem como não se apegar. Na minha visão, não. Será que tem como não se apegar às pessoas que a gente trabalha, seja infantil, fundamental, ou até educação de jovens e adultos? Será que tem como não se apegar a eles? Olha, eu até sonhar com aluno já sonhei, a gente se envolve, né? Nossa, gente, já me preocupei muito, assim, porque eu trabalhava numa comunidade muito carente e às vezes, assim, aconteciam umas coisas e você via aquele aluno pedindo socorro, assim, né? E não tem como. Nossa, no último dia de aula eles choraram, eu chorei, foi um chororô danado, gente. Como é que não? É isso mesmo. Concordo totalmente. Vai, Flávio, nem falei, fala aí. Vocês estão falando de crianças, gente, mas olha, vou dizer para vocês, essa história de não se apegar, ou mesmo de não se envolver, é muito difícil na educação. Eu acho que virou uma espécie de canto da sereia, sabe? Sei lá de onde veio essa ideia, porque paralelamente à ideia de não se apegar, tem gente que junta a ideia de que para haver profissionalismo na profissão docente, tem que ter esse distanciamento. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Todas as pessoas que eu li sobre profissionalismo não conseguiram me convencer que existe profissionalismo sem relação humana. Mesmo quem trabalha numa máquina, mesmo quem varre o chão, mesmo quem faz a comida na escola, faz para quê? Faz para quem? Então, se a gente não leva em conta por que é que a gente trabalha, o trabalho da gente perde o sentido.
E na educação, a gente trabalha para quem? Para quem está ali na frente, sentado. Eu falo sempre aqui em casa, as meninas da pedagogia, meninas e meninos, né, são como filhos para mim, eles têm a idade das minhas filhas. E como filhos, a gente tem hora que tem vontade de pôr no colo, assim, virar o bumbum para cima, dar uns tapas, porque chora, reclama. Professor, não estou conseguindo fazer. É tudo igual, gente. Sentou na cadeira de aluno, parece que vira criança. Então, mas eu viajo 120 quilômetros para dar aula. Amanhã mesmo, 8 horas da manhã, eu vou estar lá. Como vocês têm que estar às 7 ou às 7h30, talvez, entrando na escola, tem que acordar mais cedo, tem que viajar. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho mais de 40 anos que eu trabalho na educação. Eu já parei de contar, porque depois de um certo tempo a gente começa a ficar meio assustado com a contagem, sabe? Mas eu diria para vocês duas coisas sobre essa história de se apegar e de não se envolver. Eu saio de casa numa alegria, volto numa canseira, mas com alegria dobrada. A Cláudia viaja também, gente. Ela vai de Santa Bárbara para lá. Às vezes leva 4 horas, né, por causa das obras na estrada, né, Cláudia? É um sofrimento essa estrada, tá, para chegar lá, ou para voltar. Mas quanto mais eu vou, mais eu me interesso pelo que eu faço. Então, eu tenho a impressão que eu não sou diferente de ninguém aqui. Então, se alguém falar para vocês, olha, esse negócio de não se apegar, não se envolver, é uma conversa de quem acha que profissão é realizado entre uma pessoa e uma coisa. Deixa eu avisar uma coisa para você. Aquilo que está ali na sua frente não é uma coisa, é um ser humano. Na educação, especialmente. Em todas as outras profissões, algum ser humano está do outro lado do meu trabalho. Então, tem sempre esse aspecto. Mas quem defende essa ideia, defende também a ideia da barbárie, da desumanização, de que pode destruir o outro, que escola, empresa ou campo de futebol é tudo a mesma coisa, é só competir, é só ganhar, enfim. É um pouco de divagação, viu, Carol? Eu não pude ficar quieto. Vamos lá. Fico contente, assim, de estar ouvindo, porque mesmo, né, a experiência da autora sendo no ensino superior e tal, reverbera, né, porque professor é professor, não importa qual a faixa etária, né, a docência, né, o trabalho educativo, ele implica tudo isso que a gente está falando, né, não tem como prescindir da relação, né, mesmo, né, tem alguns colegas que se apegam ao conteúdo, né, mais acadêmicos ali, como ela mesma fala, né, olha mais para a teoria do que para o trabalho pedagógico em si, né, foca muito mais nisso, não tem como, vai se deparar, né, com essa necessidade de troca, né, com outro ser humano que está ali na frente, né? Enfim, nem todo educador é engajado, como ela fala, né? Ela torce para que mais sejam, né? Mas é isso, eu imagino que quem está aqui fazendo um curso chamado Escola Outra, né? Está tentando olhar, né, criticamente, né, para esse cenário educativo, onde a gente atua, enfim, né, para a própria prática, né, para as instituições que estão ocupando, tem gente que está em mais de uma, inclusive, né, é isso, né, e o engajamento mútuo é isso, né, o professor que se engaja ali no seu fazer, né, na sua praxis, vai engajar o aluno na dele, né, como aluno, como estudante, né, então é mútuo mesmo, é recíproco, né, e o professor que não engaja, dificilmente o aluno vai se engajar também, né, é uma via de mão dupla. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Esse abrir mais hoje para vocês falarem é proposital também, tá? Um texto mais curtinho.
é dessa fala de vocês, né, inspirados na fala dela, né, aí, falando da própria experiência, vocês falando da de vocês, que a gente parte para a atividade, né, da oficina, que eu vou falar já já. Então, quem quiser falar, fala aí um pouquinho. Eu gostaria, boa noite. Boa noite, Gisela. Estou com uma dúvida. Acabou a energia na minha casa, bem no final da leitura do texto. Tá. Você poderia me passar, por gentileza? A energia piscou aqui, aí a internet caiu, demorou para conectar. Você lembra até que parte você estava, assim? É a conclusão mesmo, o fechamento. Ah, então vamos ler de novo. Deu a entender, assim, que ela falou da importância dos alunos na vida dela, né? É isso? Vamos lá. Tá pequeno ou tá grande ainda, gente? Tá grande, né? Tá. Essa citação da Pema Chodron, você chegou a ouvir? Hein, Gisela? Não ouvi. Tá, então eu vou dela, né, que é aqui o finalzinho, tá? Obrigada. Imagina. Comecei esta coletânea de ensaios confessando que não queria ser professora. Depois de 20 anos de docência, posso confessar que muitos de meus momentos mais alegres ocorreram dentro da sala de aula, a qual, mais que a maioria das experiências da vida, me aproxima do êxtase. No número recente da Tricycle, uma revista budista, Pema Chodron fala de como os professores atuam como modelos para os alunos, descrevendo aqueles que mais tocaram seu espírito. Aí a Pema Chodron, né? Meus modelos eram as pessoas que estavam fora da mente convencional e eram realmente capazes de parar minha mente, abri-la por completo e libertá-la, mesmo que por um simples momento do modo convencional e habitual de ver as coisas. Se você está realmente se preparando para perder o pé, se preparando para a realidade da existência humana, então está vivendo no fio da navalha e precisa se acostumar com o fato de que as coisas sempre mudam. Elas não são fixas, não duram, e você nunca sabe o que vai acontecer. Meus professores sempre me empurraram no abismo. Lendo essa passagem, senti uma profunda identificação, pois em todas as áreas da minha vida busquei professores que me desafiassem e me conduzissem para além daquilo que eu mesma escolheria, e que nesse desafio e por meio dele criassem para mim um espaço de abertura radical, onde sou realmente livre para escolher, capaz de aprender e crescer sem limites. A academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da mente e do coração que nos permite encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é a educação como prática da liberdade. É interessante ver, inclusive, na escola, né, essa coisa do coletivo, assim, como professores se unem, né, assim, em torno de algumas questões, né, um trabalho mais conjunto, assim. Geralmente a gente vê, né, eu vejo, pelo menos nas escolas onde eu estou, né, assim, professores que têm assuntos em comum, questões em comum, trabalhar juntos, né, levar para os HTPCs formações, né, que tragam ali contribuições, né, e isso é muito a força do coletivo, assim, né,
Isso vai sendo construído. Eu tenho uma escola que né, eu trabalho em duas. Uma delas tem muita abertura para que a gente leve a pauta do HTPC, leve pessoas para dar formação, sabe assim? É bem interessante. Às vezes a gestão fica até meio assim, né? Acho que de abertura saiu pela culatra, mas tudo bem, faz parte, né? E aprendem também, acompanham, né? Enfim. Mas era isso, Gisela, que a gente leu no final. Não sei se peguei desde o ponto que, né? Mas o texto está lá no AVA também. Você quer falar alguma coisa? Obrigada pela leitura. Eu estava antes mesmo, no início da aula, pensando exatamente isso. Hoje eu tive uma conversa com a professora da sala de recursos da escola onde eu trabalho, falando de algumas crianças, né, que nós atendemos. Eu trabalho num projeto de recomposição, que seria o reforço. E fazendo um apanhado de ideias, de pensamento, eu lembrei de como era no passado, em outras experiências, e como eu estou hoje. E como as crianças mesmo contribuem para que a gente cresça, né, profissionalmente. Através do estudo, né, do empenho, do trabalho que vem feito, e a gente só vai melhorando. E a participação das crianças é fundamental. Sim. E eles respondem, né? É muito interessante, assim, né? No reforço, né? Isso, assim, é a professora que está ali tentando trazer eles para acompanhar o resto da turma, né? Então, eles até, pelo menos eu vejo as professoras da minha escola, né? Que eles tentam ter, às vezes, assim, né, escorregar, se manter, né, numa postura de, às vezes, resistir a esse aprendizado, né, mas em algum momento ali o pacto é feito, é que nem alguém falou aí, como é que é? É importante fazer laços com as crianças, né, porque se ele não sentir que você está fazendo a diferença para ele, não dará abertura para permitir que se aproxime. E realmente, a hora que esse laço, né, esse pacto é feito, né, os avanços que as crianças nos devolvem, assim, né, e é o que nos sinto muito motiva a isso, continuar. Né? essa relação de parceria, inclusive como a Andrea falou, né, do carinho com os alunos, eu vou pegar na sala de aula, até os que não são meus alunos, eles querem ir junto, eles levantam a mão, você por onde anda, abraça, beijo. E eu já ouvi de crianças que, hoje eu estava com preguiça de vir, eu vi porque tinha sua aula. Então, eu acho tão gratificante para nós profissionais isso, né? Sim, é demais, gente, nossa. Eu estou suspeita esse ano porque eu sou professora de robótica, então eles gostam muito da minha aula, porque tem Lego, né? Ai, ai, e eles estão gostando bastante. E é isso mesmo, a gente passa, né? Eles se identificam, enfim. Bom, se ninguém mais for falar nada, gente, eu vou seguir aqui para algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, entrar, né, no tema da oficina, então, de fato, tá? Vou ler para vocês, né, vou compartilhar aqui, inclusive. Espera lá. Deixa eu abrir. Que eu vou compartilhar, eu acredito que já está lá no fórum, eu não olhei essa semana, não deu, mas acho que o Roberto já subiu lá. Qual é a nossa questão síntese, né? Que é a atividade, né? A oficina que eu gostaria que vocês fizessem, tá? E aí, entrando nela, a gente vê algumas coisinhas que eu trouxe também, a gente conversa, tá bom, gente? Deixa eu compartilhar aqui outra coisa. Bom, tá aqui então. A ideia é que vocês em casa, durante essa semana, tá?
se debrucem sobre essa atividade, né, e que a gente possa, na semana que vem, olhar algumas produções de vocês, tá? Então, vou ler aqui. Esta prática de oficina propõe a experimentação de duas técnicas, fotografia e escrita poética. A ideia é trabalhar com duas materialidades distintas, palavras e imagens. Baseando-se no texto de Bell Hooks, reflita sobre sua própria trajetória, como sua vida impacta sua prática docente e vice-versa. Pensando nessa questão, fotografe algo que sintetize sua experiência como educador ou educadora. Em seguida, crie uma legenda poética para sua fotossíntese, de no máximo 3 linhas, que exprima e represente em palavras o que essa foto significa para você. Sua imagem fará um corpo a corpo com o texto. A fotografia e a legenda devem ser colocadas na mesma página e enviadas para a plataforma como PDF. Então, vamos por partes, né? Então, a ideia é que a gente misture duas técnicas, né? Que seja uma oficina que vai trabalhar com esse hibridismo de linguagem. Então, vai ser a fotografia e a escrita poética. A escrita poética vai ser a legenda de até 3 linhas. Então, vocês vão poetizar essa imagem, né? Que é uma imagem síntese para vocês, né? Da experiência educativa. Então, não necessariamente precisa ser uma foto sua dando aula, uma foto da sala de aula. Não que não possa ser, pode ser também, tá? Mas, é para fotografar algo que sintetize sua experiência como educador, né? E a partir de uma pergunta, como sua vida impacta a sua prática docente e vice-versa, tá? Quando eu escrevi a minha tese de doutorado, a abertura dos capítulos é com imagem, sempre é uma imagem, uma fotografia. E eu fotografei o meu cotidiano, coisas que tinham significado afetivo para mim e que me colocavam, que não tinham nenhuma relação, às vezes, com o tema que estava na tese, né? Mas essa tese foi escrita no meu espaço doméstico, com os gatos, né? Em volta, no colo, passando na frente das aulas online, porque pegou o período da pandemia, né? Então, eu quis trazer um pouco desse contexto por trás da tese, né? E que serviu também de matéria ali indiretamente. Então, a tese, né? O contexto da tese, tudo que está ali, né? Que é um relato de experiência minha e de outros artistas educadores, né? A tese consiste nisso. Em diálogo com essas imagens que não representam exatamente o que está no texto, né? Mas que é o contexto, faz parte do contexto. Então, é como se fossem retratos da minha intimidade, né? Que tivessem ali conversando com a minha atividade profissional, né? Que é a escrita acadêmica, enfim. Então, está amalgamado, a gente falou disso algumas vezes, né, nas lives anteriores, o que eu sou com o que eu faço, não tem como, né, dissociar essas duas coisas. Então, é por isso que, pensando, né, no texto da Bell Hooks, que é totalmente autobiográfico, e, ao mesmo tempo, ela está falando da prática educativa dela, ela está falando da vida pessoal, né, das questões dela como mulher negra, enfim, ela não consegue dissociar, é uma escrita que tem o pessoal e o profissional juntos, né? Então, como que a sua vida, né, impacta na sua prática docente e como que a sua prática docente impacta na sua vida, né? Falei aqui que até sonhar com aluno eu já sonhei, né? Enfim, como que está isso, né? Como que a gente traduz isso numa imagem? Que imagem vocês vão escolher? Eu estou curiosíssima, né?
O que cada um vai trazer, né? E como que isso vai estar escrito em palavras? Não necessariamente a legenda precisa ser uma descrição da imagem, mas pode ser também, tá? Aí eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Eu vou mostrar para vocês um diário, não é um diário, é um livro, né, biográfico do Albert Hastings, que ele é um oficial naval, um explorador e autor britânico, né? E uma fotógrafa, a Kailin Devaney, ela fotografou o dia a dia dessa figura, que era uma figura muito respeitada, acho que ele era um Sir, sabe? Aqueles títulos honorários que dão na sociedade britânica, né? Enfim, pelas contribuições dele para a sociedade, e ele é retratado na intimidade, né? No dia a dia dele, né? E é muito bonito, eu queria mostrar para vocês verem, tá? Vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês essa janela específica, tá? E hoje, assim, é um dia mesmo para inspirações para essa produção. Então, o texto da Bell Hooks foi uma primeira inspiração escrita, né, daí. E agora a gente vai ver esse vídeo. Espera lá. Espero que vocês se inspirem nele também. Eu acho que você precisa parar de compartilhar o texto. Sim, eu estou tentando fazer isso. Aí, compartilhar outra janela, agora foi. Deixar em tela cheia. Tá dando para ver? É um vídeo curto, tá? Antes de começar ele, pessoal, eu vou só dar uma descrevida, assim, né? Uma introduzida, tá? Nesse livro, vocês poderão ver as imagens de um livro que encontramos palavra e imagem numa obra conjunta. A fotógrafa, a Kailin Devaney, ela retrata um homem em sua solidão, em seus pequenos rituais e atividades cotidianas, em sua pequena casa. São imagens que Albert, com sua própria caligrafia, acaba completando com poemas ou frases a respeito do que estamos vendo. Então, é um livro muito lindo e muito poético, né, com as fotografias dessa fotógrafa, que é norte-americana, e ela vai fotografar o dia a dia desse senhor, tá? Porque é um senhor, e ele, com a própria letra à mão, vai legendar essas fotos de forma poética depois. E vocês vão ver que a letra toda tremidinha, né? Porque ele já é um senhor de bastante idade. Então, só para contextualizar para vocês, tá, pessoal? Vamos ver. Ai, estou tentando tirar isso aqui. Não estou conseguindo. Ai, consegui. Vamos lá.
Gente, desculpa, aconteceu alguma coisa aqui, vou voltar. Ela voltou. Bom, mas eu vou aproveitar a pausa, tá, para contextualizar, porque as legendas estão em inglês. Aqui, ó, recebendo a pensão, tá? Esse vídeo é isso, a pessoa está mostrando, né, o livro, né? Então ela vai folheando, vai mostrando esse livro, tá? É um livro caro, né? Então é isso. Aqui, ó, recebendo a pensão, essa foto, né? Quem vê não faz ideia, né? E aqui é ele escrevendo, né? O que ele, né? Com as palavras dele, o que ele estava fazendo. Ó, uma foto da esposa dele. Aí aqui na esquerda, né? Meu pequeno pedaço de conforto, né? Essa da esquerda. Aí a da direita é uma foto muito parecida, né? Só que com uma camisa que ficou azul, ó, mudança de lavanderia. Então era de um jeito, aí voltou de outra cor, né? Mas a gente não sabe se realmente é isso ou não, né? É uma brincadeira, às vezes é um outro pijama, né? De outra cor, né? E o retrato dessa cama, né? Do conforto, enfim. Olha lá, preparando um lanchinho. Nessa parte, né, como ele era fuzileiro naval, ó, tem alguns projetos, né, dele, assim. Nessa parte aqui, ó, é uma xícara, tá? E a legenda é discutindo um livro com a Kailin, que é a fotógrafa. E aqui nessa foto, né, ouvindo o meu rádio. A gente não ouve, né, porque o rádio está lá no fundo, ainda é um rádio bem antigo, né? Olha o tamanho da antena, né? Olhando para a imagem, você não vai saber, né? E ele escreve isso, que ele está ouvindo o rádio dele. Se ele não escrevesse, a gente não saberia, né, que era isso que ele estava fazendo. Ó, aqui foto de alguns escritos também, né? Curtindo meu uísque da noite, né? A gente também não, pela imagem só não dá para saber.
Nossa, Carol, fotografias muito boas, viu? Sim. Ele é muito conceitual, né? Ele tem uma jogada de luz e sombra que ele faz também. Sim. E aqui, ó, por exemplo. Opa, ai meu Deus. Pulei não sei para onde. Ai, gente. Pera. Vamos ver se eu consigo voltar. Mesmo que tava. Deixa. Já foi o momento. Mas o que eu queria dizer? Ele pega as imagens que ela manda, né, a fotógrafa, e ele coloca a legenda, né, do jeito que ele quer. Então, tem uma de uma cortina rasgadinha, que passou antes, que era que eu queria ter voltado, não estou achando, que ele fala a hora de trocar as cortinas. Vai saber o que a fotógrafa quis fotografar naquele momento, né? Por que ela tirou foto do rasgo da cortina? Toda conceitual, né? Aí ele escreve hora de trocar as cortinas. Uma mesma foto pode ter vários olhares, né? Ela tirou por um motivo, ele enxergou outro, se outra pessoa vai olhar, vai enxergar outro. Então, foto é muito pessoal mesmo. Sim. Exatamente. É muito lindo esse livro, assim, eu acho ele muito bonito. E é bom quando alguém pega, assim, vai folheando, vai mostrando o interior do livro, né, quando ele é pouco acessível, enfim. Mas o que eu queria justamente chegar nesse comentário, assim, né, que foi feito, acho que foi a Andrea, né, que falou, reconheci a voz, estava olhando lá para a tela, mas lembrei da voz. Que, assim, vocês vão fazer assim, né, como está lá descrito. Vocês vão, ó, a fotografia e a legenda devem ser colocadas na mesma página e enviadas para a plataforma, certo? Mas a gente vai pegar essas imagens na próxima aula e vai ter um happeningzinho assim. O que é isso? A gente vai ter oficina também na próxima aula. Então, tem a oficina que vocês vão fazer, né? Por isso que vocês vão ter um prazo para postar. O envio das imagens vai ser até o domingo da próxima semana, né? Até o domingo. Para que eu tenha tempo de pegar até a terça, colocar algumas, porque a gente vai ter a foto tirada pelas pessoas e a legenda original, né? Mas a gente também vai ter o exercício na live de legendar algumas imagens. Então, sei lá, o Luciano mandou a foto dele. Aí a Andrea vai lá e vai legendar essa foto. E aí depois a gente vai contrastar com a legenda do Luciano. Então, vai ter um exercício ali que a gente vai fazer ao vivo juntos, tá? Então, é por isso que provavelmente aí alguém já deve ter falado, né, que tem o prazo para o envio dessa atividade, porque nós vamos, claro que, né, estamos em quantos aqui? 148 pessoas, eu não vou colocar 148 fotos lá para a gente legendar, né, então vou ver as que foram enviadas, algumas que eu acho que pode dar umas legendas mais, né, diferentes daquilo que a pessoa colocou, eu sei lá, né? Vamos ver. Aí vou dar uma selecionada e trazer para a gente fazer esse exercício, tá? Juntos, de legendar fotos. Aí depois eu coloco a legenda original
né, para a gente dar uma olhada. E vai ser a matéria da nossa live da semana que vem, que o Flávio vai estar junto, né, também, fazendo o fechamento da disciplina, tá? Mas vai ter uma parte aí uma parte prática, tá? Fala, Andréia, fala, Roberto. Olha, referente à foto, será que pode mostrar o rosto das crianças? Os pais não vão achar ruim? O que vai ser feito? Como que pode ser postado? Tá. Como eu disse, não necessariamente tem que ser do contexto da sala de aula, mas se for, tomar um cuidado para que isso não aconteça, né? Para que não apareça o rosto das crianças, porque às vezes tem uma autorização de uso de imagem para essa criança pela instituição escolar. Agora, aqui num curso de pós-graduação, que está totalmente fora desse contexto, não, né? Não é o ideal. Então, a ideia é, se for uma fotografia do contexto escolar, da prática, que não apareça o rosto das crianças, tá? Oi, Roberto. Não, só eu estava lendo ali o que você falando, eu vi algumas dúvidas aqui que as pessoas estão tendo, e eu também tive, porque as pessoas acabam perguntando para a gente. É só uma questão, porque você falou que você vai pegar foto, e, por exemplo, o Luciano fez a foto e ele colocou a legenda. Então, como que a gente vai fazer esse material para organizar para você? Porque se ele colocar uma foto e ele fizer a legenda, você vai ter que tirar a legenda para ele fazer, ou você quer que seja, como é que você quer que seja disposto para ficar mais fácil para você? Você entendeu a minha dúvida? Não? Entendi. Olha, para ficar mais fácil para mim, se for em formato de Word, porque no Word você consegue, né, colar a imagem e escrever o texto embaixo, certo? Se for um doc, né, um docx, que é o próprio documento do Word, para mim facilita, porque eu só copio essa imagem do documento da pessoa e vou jogar num outro doc online, porque a gente vai legendar ao vivo no dia. Então tá? lá está escrito que vai ser em PDF, então eu vou mudar essa instrução. Tá bom. Porque aí eu vou colocar isso. Agora, outra coisa que tem também que as pessoas estão perguntando aqui, se é uma só, se pode ser mais de uma, o que você pensa sobre isso? Eu acho que pode. Pode pôr mais problemas. Da mesma forma que eu vou selecionar algumas, né? Se a pessoa tirar uma, eu posso selecionar uma da pessoa que mandou várias, não tem problema, aí vai de cada um, se quiser, né? Mas assim, meu pedido é uma fotografia e uma legenda, não precisa tirar um monte, não, só quem quiser, eu não vou jamais podar quem quer sair tirando um monte de foto e me mandar, pode tirar, pode mandar. Fica à vontade. Mas, assim, para a proposta, né, da oficina que a gente vai fazer na semana que vem, é uma fotografia, uma legenda poética, né, assim, e aí vai ficar aí para cada um. O PDF, hoje em dia é muito fácil de editar PDF, né, mas é isso, eu vou ter que entrar numa plataforma para editar o PDF, né? Vai me dar mais trabalho. Se tiver em Word é melhor, gente. Aí foi isso que eu pensei, né? Então corrijo lá, corrijo lá mesmo, que é melhor. Eu vou colocar essa instrução que você falou ali entre parênteses ali, tá bom? Para colocar em Word, coloca a imagem no Word e a legenda para você conseguir, vai facilitar a sua vida, tá bom? Tá bom, obrigada. O Roberto, com licença, mas a plataforma, ela aceita o envio em Word? Aceita. Aceita? Tudo bem, então, obrigada. Luciano? Era exatamente a mesma coisa que eu ia falar. A Kate tirou os pensamentos da minha fala. Na verdade, a gente escolhe o tamanho, a gente escolhe o que pode ser colocado, o que não pode ser colocado, né? Na verdade, eu até vou dar até estou dando uma olhadinha aqui, como a Kate falou, eu até estou dando uma conferida, né? Para ver se está em ordem, sim, tá? Mas a gente pode colocar essa opção, sim, tá bom? A Eliane está perguntando se pode colocar um emoji no rosto de uma criança. Não pode aparecer o rosto de forma alguma, gente. De criança, de adulto, eu evitaria de colocar também. Seria interessante colocar uma foto que não apareça rostos. Colocar uma emoji em cima
Se isso der a foto, eu vou falar o que eu penso, mas quem está decidindo isso aqui é a Carol, gente. Eu acho que, a menos que você consiga, com o resultado do emoji em cima do rosto, produzir o que você quer produzir, tudo bem, não é, Carol? O que você pensa? Eu penso que a gente precisa reler a proposta. Espera aí, deixa eu só ver. José, você quer falar alguma coisa que levantou a mão? Não, a minha dúvida era a mesma dela, em relação ao emoji. Tá. Então, espera aí, gente. Vamos lá. Vamos para a proposta outra vez, tá? Porque é muito mais importante, assim, que essa proposta esteja em forma de imagem e de palavras produzidas por vocês, né, do que o que está, né, a realidade concreta, né, por trás dessa foto. Então, uma criança que precisa de um emoji já não está atendendo a proposta, sabe? Então, vamos ler de novo. Olha lá. Vou compartilhar a janela. Ó, essa prática, baseando-se no texto de Bell Hooks, reflita sobre sua própria trajetória, como sua vida impacta a sua prática docente e como a sua prática docente impacta a sua vida. Então, ó, pensando nessa questão, fotografe algo que sintetize sua experiência como educador. O que é essa síntese, né? Essa fotossíntese com a legenda? É a sua vida, né, pessoal impactando na sua prática e a sua prática impactando na sua vida. É claro que tá subentendido que tem criança, que tem o público que a gente atende, mas é mais profundo, é um lugar nosso, né, muito de atrelar a vida pessoal com o trabalho e o que significa para a gente ser educador, né? O que é para mim a experiência né, educativa? Aí eu fico pensando assim, que está num lugar mais sutil, né, do que a realidade da sala de aula, uma foto da sala de aula, onde vai aparecer criança e precisa do emoji, né, para vocês cavarem mais fundo, né, buscarem mais fundo. Qual é a motivação de vocês, né? Qual é a história de vocês com a educação, que coloca vocês nesse lugar? É uma coisa mais íntima, entende? Por isso que eu quis reler, queria saber se está claro que a proposta, né, dessa intimidade com a prática docente, assim, essa que vem de um lugar mais íntimo e que a gente vai retratar em forma de foto, né, e por isso que eu trouxe como inspiração, né, o texto da Bell Hooks, que vai falar de uma experiência muito íntima, né, dela, que coloca ela na trajetória como educadora. Trouxe esse livro biográfico aí, né, do Albert Hastings, para a gente olhar também, né, que é na simplicidade, na intimidade, né, desse homem que essa fotógrafa se inspira, não é nos feitos do Sir, né, até tem algumas imagens de projetos dele ali, mas é no simples, no delicado, no sensível que está, né? Quando a gente está falando aqui do afeto com as crianças, da nossa relação com o ato educativo, está muito nesse lugar do sensível também, né? Todas as falas remeteram a isso, a minha, do Flávio, a da Andréia, né? De todo mundo.
Então, como é que a gente acessa e transparece isso numa fotografia para mostrar e compartilhar aqui com esse coletivo, numa disciplina como a nossa, né? Que está sendo essa, e num curso como esse, né? Que tem esse tema. Que imagem a gente vai escolher, né? Para sintetizar. É isso. Sim. Consegui, acho que, explicar um pouco melhor, né? Que é claro que eu não quero direcionar a oficina, né? A imagem de vocês. Cada um vai desse lugar muito pessoal, mas, assim, entender o que é que está sendo proposto para fazer atividade é importante. Isso, Gisela, é sobre alma. Qual é a alma do seu ato educativo? Qual é a arte, né, de educar que você tem, em que lugar que isso, né, te conecta com o seu fazer, tá? O que eu disse pode ser, sim, do contexto da sala de aula, não estou proibindo que seja, né? Mas, assim, mesmo do contexto da sala de aula, o que ali você vai escolher? Tem que ter criança com emoji? Não sei se é por aí, entende? Foto de criança é um problema, Eleni, é sempre uma questão. Que ela falou ali no chat. Oi, Sandra, pode falar. Na minha prática agora atual, eu estou como diretora de escola. Então, eu posso pegar uma foto que envolva uma situação de administrativo também, mas dentro do contexto escolar. Concorda? Sim, se você, Sandra, na sua vida, pisou no chão da sala de aula, fez, aconteceu, não sei o que lá, e a alma do seu fazer, o seu serviço, né, ele está muito mais contribuindo nesse lugar de administrar, por que não? E como é que você vai legendar? Como é que você vai escrever, né, poeticamente sobre esse lugar, que foi um lugar que você lutou para conquistar? Não que a sala de aula, né, a prática docente também não seja, né, mas estar na direção de uma escola tem um significado outro, né? Tá, ok. Então, eu posso fazer isso numa visão pedagógica, né? Uhum. Com ou não criança. Com ou não criança. Se tiver criança, é essa foto muito sutil, que nem sabe aquele rádio? Sim. Entendeu? É uma sutileza. A criança faz parte desse cenário. Ok, entendeu? Mas ela não precisa estar com a cara estampada ali, né? Para a gente precisar pôr um emoji em cima. Entendi. Ela está ali como pano de fundo, né? Sim, sim. Principal, mas pano de fundo. Entendi. Sim. Daí, gente, eu queria sugerir, fazer uma sugestão de conteúdo para vocês, tá? Antes tinha na Amazon esse filme, mas não achei ele lá. Fui ver se estava nessa plataforma para indicar para vocês. Mas queria mostrar de qualquer forma, porque o trailer já é muito bonito. Queria mostrar o trailer de um filme que eu vou sugerir, se, né, às vezes vocês conhecem alguém que baixe torrent, né, essas coisas, que consiga, ou dá para alugar, às vezes, né, que o Google agora tem essa função de locadora, né, para quem consegue aí acessar pela internet de algum jeito, dá para assistir, né, quem se interessar. Vou passar o trailer desse filme, e ele é um filme que fala de ter um olhar poético para a nossa vida, né? A beleza que está no cotidiano, e que às vezes a gente precisa só ampliar o olhar, né, para enxergar, assim, né?
a própria vida como matéria poética, né? O nosso acordar cedo, como o Flávio falou, ir para a escola, né? Enxergar poesia, né? E viver uma vida poética, né? Então, porque a gente sabe que tem questões duras na escola, a gente falou de algumas, né? Mas também tem muita beleza, né? A gente tem muito retorno também, né, no cotidiano escolar, enfim, é um ambiente de possibilidades, como diz a Bell Hooks, apesar de todas as questões que tem a sala de aula, certo? E esse filme é sobre isso, assim, ele é ele dirige ônibus, ele é um motorista de ônibus, muito simples, né, e que escreve poesia, tá? E tem uma namorada muito artista, assim, sabe? Então, vou passar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. O nome do filme é Paterson. O diretor é o Adam Driver, que eu vou escrever aqui, ó. O filme. Já vou botar a referência antes. Direção Adam Driver. Vamos lá, então, para a gente ver. Morning, Donnie. Everything okay? No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you? I'm okay. Ready to roll, Patterson? Yeah. When you're a child, you learn there are 3 dimensions: height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a 4th dimension: time. Your poetry is really good, and someday you might let the world read it. Agnindiai, you are a great poet. Hey, yo, that's an English bulldog, right? Dog like that, get dog jacked, my G. Well, it gives me something to look forward to then, I guess. You drive the bus, right? Your name really Patterson? My real name is Patterson. Well, that's kind of crazy, right? Working on a poem for you. A love poem? Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. I had a beautiful dream. We had twins. Twins. All your poems are still in that one notebook, your secret notebook. I go through trillions of molecules that move aside to make way for me, while on both sides, trillions more stay where they are. This is Patterson Bus 23. I have a situation. Damn thing could have exploded into a fireball. I could be realizing my dream to be a country singer. Nashville? Here I come. Look out, Nashville. Do you think there are any other anarchists in Patterson? You mean besides us? Not likely. Without love, what reason is there for anything? He's not gonna do anything crazy. Everything he does is crazy. Nobody move! Başta in Patterson. Aha. Aha, what? He's very poetic. Get my ass kicked today. What are you playing? Myself. Bom, é isso, gente. Eu espero que, né,
essa oficina que eu estou propondo, né, tudo que a gente conversou na disciplina, essas sugestões aqui que eu mostrei hoje, né, seja texto ou o livro, né, que a gente viu da biografia fotografada, a indicação desse filme, né, ajudem vocês a fazer, né, a oficina primeiro sozinhos, né, com vocês, só, a retratar algo que remeta ao seu fazer, né, e ao mesmo tempo um olhar para dentro de si mesmo, né, o que te motiva nesse fazer, tá? Que vocês consigam legendar poeticamente, né, ter um olhar poético aí para o cotidiano, para o fazer de vocês. E é isso. Alguém levantou a mão? Quer falar? Pode falar, Sandra. Está na Prime Videos. Está lá no Prime? Está no Prime. Menina, eu procurei, eu não achei. Você achou, então? Achei, está no Prime. Porque foi lá que eu assisti. Aí eu falei, cadê o filme? Não está mais. Fui procurar, né? Está no Prime, no Look. Tá? Tá. Ok. Sim, Angélica, vocês vão postar pela plataforma em formato Word. Esquece esse formato PDF que eu escrevi. O Carol, Roberto falou que vai corrigir para mim. Eu já mexi, tá? Eu já corrigi, tá. coloquei lá Obrigada, em negritos e coloquei também um aviso para não colocar foto de criança. Você dá uma olhadinha, se quiser que eu complete, se quer que eu mude alguma coisa. Tá bom. Porque eu já deixei aberto agora, porque foi o pedido das pessoas, né? Porque como a gente vai ter pouco tempo, tempo de menor para fazer as atividades, eu já deixei aberto hoje eu já deixei aberto a atividade lá no Moodle. Tá bom. É uma coisa simples, né, gente? Uma foto com celular, escrever 3 linhas, mas eu espero que não seja tão simples assim. Carol, já estou fazendo a minha, viu? Também vou mandar. Então tá bom. A Angélica já até está escrevendo. O meu deu mais de 3 linhas. Sempre tem alguém que vai escrever um texto, que seja poético. Pode pôr 3 pontinhos? Pode pôr 3 pontinhos. Pode. Claro, você trata de se policiar e fazer em 3 linhas. Não, a minha, deixa eu ver. Depende do tamanho da linha, não é? Pode ser uma linha bem grande. Ó, vou fazer assim. Se a gente aumentar a foto, tem a quantidade maior de linha? Depende do tamanho da foto. Lu. Depende do tamanho da foto, a gente aumenta a linha, entendeu? Sabe que, como sempre, a gente sempre dá um jeitinho para tudo, né, Carol? Então, Põe no modelo paisagem que ela fica maior. Olha lá, pois é. Só... Você deixa na paisagem, aumenta a metade da folha e aí 3 linhas grandonas. Gente, é isso, Carol? Se tem alguma coisa, Via? Beleza? Não, é isso. Finalmente consegui fazer uma aula mais curta. Achei que semana passada foi. Hoje eu consegui. Então é hora da gente, quem puder, abrir a janelinha. Boa noite. Claro, vai fazer o do eu fazer minha foto, hein? Faz favor. Capricha. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Luciana e esposa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Professora, a gravação. A gravação, bem lembrado. Obrigado, Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Tchau.